Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos dos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1069. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo, Fluminense e Flamengo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Segundo jogo, Náutico e Figueirense pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Náutico a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Figueirense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Terceiro jogo, Corinthians e América pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o América nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quarto jogo, Londrina e Vila Nova pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Londrina a equipe teve 1 empate e 4 derrotas. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quinto jogo, Ponte Preta e Tombense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Tombense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Sexto jogo, Botafogo e Bragantino pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sétimo jogo, Cruzeiro e Coritiba pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Coritiba nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Oitavo jogo, Mirassol e Ceará pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nono jogo, Fortaleza e Cuiabá pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Décimo jogo, São Paulo e Santos pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 11º jogo, CSA e São José pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do CSA a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o São José nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 12º jogo, Vitória e Novo Horizontino pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vitória a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 13º jogo, Atlético Paranaense e Bahia pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 14º jogo, Internacional e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.
Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.